poucos dias, Dura poucos dias. Bom demais. Valeu, Samuca. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos lá, você segue conosco e acompanha um bate-papo aqui, uma conversa com o deputado federal eleito da Paraíba. Eu tô falando do vice-prefeito de Cabedelo, Mercinho Lucena, que vai estar com a gente contando aí como é que foi essa trajetória, como é que ele tá vendo esse segundo turno e o que é que ele vai fazer lá em Brasília, agora que ele foi eleito deputado federal. E eu trago também as notícias desta terça-feira aqui na Paraíba. Rede Verdade tá no ar. Olá, minha Paraíba, terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, a gente segue aqui nesse ritmo, nessa dinâmica, cobrindo as eleições de 2022, tem segundo turno na disputa para o governo da Paraíba e os dois candidatos, João Azevedo e Pedro Cunha Lima, já estão em articulações aí para garantir novos apoios às suas candidaturas, é o que mexe, essa é a semana mais decisiva de articulações. A gente vai começar, inclusive, com a informação já de hoje. O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, chamou a imprensa, ele que votou em veneziano no primeiro turno, chamou a imprensa para dizer quem vai votar agora no segundo turno. Nossa equipe teve lá, o Washington Luiz, não é isso? E vai mostrar para a gente qual foi o anúncio que o prefeito de Cabedelo fez na manhã de hoje, na tela do Rede Verdade. 24 horas após a proclamação das urnas aqui na Paraíba, com eleições no segundo turno, os candidatos ao governo do estado começam as articulações políticas em busca de adesões. Foi o que aconteceu na manhã desta terça-feira aqui no União Brasil. O prefeito do município de Cabedelo aderiu à campanha do candidato Pedro Cunha Lima. Dos 15 vereadores, 11 participaram desta adesão. Um momento muito importante para o estado da Paraíba, muito importante para a cidade de Cabedelo. Estou aqui junto à primeira-dama, todos os vereadores da base do governo, nossas lideranças. E nesse momento eu vim aqui anunciar o apoio do nosso grupo administrativo e político para Pedro Cunha Lima. Fazendo o entendimento de que Pedro é a renovação, depois de um ciclo de 12 anos, nós vamos agora para a mudança. Pedro só discute ideias, Pedro é um jovem e vem pronto para implantar o novo projeto, o novo modelo administrativo que essa juventude da Paraíba vem assumindo. Está aqui ao lado do nosso senador Efraim, mais um jovem também, ao lado do prefeito Vitor Hugo, mais um jovem, e Pedro Cunha Lima, um jovem mais votado de Cabedelo, Efraim, né? Estamos aqui também já, em breve, anúncio dos nossos deputados que nós tivemos apoio, também vão anunciar em breve apoio a Pedro. Eu tenho esse entendimento que Pedro é o mais preparado, está na hora dessa mudança e o estado da Paraíba não aguenta mais esse retrocesso, esse desgoverno. Eu tenho certeza que Pedro vem para fazer essa mudança. O candidato Pedro Cunha Lima destacou a importância de novas adesões e que vai buscar apoio das oposições no estado para fortalecer a candidatura dele contra João Azevedo. Ele já procurou o candidato veneziano Vital do MDB e Nilvan Ferreira do PL, além dos outros candidatos que formam adversários contra o atual governador no estado da Paraíba. A gente entra na disputa para vencer, para aumentar uma musculatura. E aí toda a expressão do meu agradecimento ao prefeito Vitor Hugo, a todos que fazem parte desse grupo. Vitor Hugo que mostra que uma política feita com eficiência dá resultado. Cabedelo é um exemplo disso, que quando se tem um trabalho sério, buscando realizar com a gestão bem feita, a cidade se desenvolve. A cidade hoje sente falta de um governo do estado que tenha o mesmo perfil, que consiga ter um foco administrativo, um foco de gestão, um foco de resultado. É um governo que com 4 anos só consegue apresentar para a cidade uma praça e uma reforma de um canil. Não é compatível com o momento que a gente vive, com o orçamento do governo do estado, com as possibilidades que estão
diante da gente. Então, nesse agradecimento, firmo compromisso de governar o Estado, né, com a mesma mentalidade para apresentar resultado, para ter um compromisso com a política habitacional de Cabedelo, né, que precisa de um apoio do governo do Estado, né, com a política de investimento em saneamento básico. São áreas da cidade que precisam de um governo do Estado que invista em drenagem, como é o caso do Parque Industrial. Então a gente vai estar junto. Eu fico muito honrado de ouvir de um gestor que dá resultado, a confiança de que a gente vai fortalecendo ideias, conseguir oferecer à Paraíba algo melhor. Então eu fico muito motivado. Deixo aqui toda a expressão do meu agradecimento a todos que estão acreditando em mim, no meu trabalho, né? O resultado das urnas de primeiro turno não é apenas um percentual eleitoral, é a confiança de muita gente em mim, né, de que eu vou poder oferecer à Paraíba uma mudança necessária, que eu vou poder cumprir com um papel de levar uma nova postura ao governo do Estado, né, com uma nova mentalidade, com novas ideias. Prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, aí anunciando apoio a Pedro. E quem está aqui comigo é o vice-prefeito de Cabedelo, mas agora ele está vindo na condição de deputado federal eleito pela Paraíba. Eu estou falando de Emerson Lucena, Messinho, que está aqui conosco. Deputado, muito boa tarde, agora sim lhe chamo. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Parabéns aí pelo resultado. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos os paraibanos que me deram quase 115 mil votos pela confiança depositada em mim. Acredito que a gente fez uma bela campanha, levando as nossas ideias, a nossa proposta, o que a gente pensa em defender lá na Câmara Federal. Eu acredito que o povo da Grande João Pessoa, o povo da Paraíba entendeu esse recado, entendeu o que a gente pensa de progresso, o que a gente pensa na geração de emprego, de renda, das potencialidades que o nosso Estado tem, que a gente possa desenvolver juntos. Lá em Brasília, discutindo as grandes pautas que serão discutidas na próxima legislatura, que irão impactar gerações futuras, como uma reforma administrativa, como uma reforma tributária. Então, eu agradeço demais aos quase 115 mil corações conquistados e mentes, e tenho certeza que vou me dedicar o máximo possível, com muito afinco, com muito trabalho, para poder honrar esse mandato que me foi concedido pelo povo da Paraíba. Você esperava essa votação? Você foi o quarto mais votado no geral, né? O segundo mais votado em João Pessoa, na capital. Você esperava isso, Messinho? Quais foram os principais desafios dessa trajetória, dessa caminhada que você encontrou? Olha, lógico que nós sempre ficamos na expectativa de ter uma votação boa, mas numa disputa a nível estadual, eu saí de uma cidade como vice-prefeito de Cabedelo, uma cidade que tem 70 mil habitantes. Como vice-prefeito, sempre trabalhando nos bastidores, a minha vida toda foi pautada nos bastidores também da política e no ramo empresarial, do empreendedorismo. Então havia uma dificuldade minha, inclusive durante a campanha, de me tornar conhecido. Para você ter uma ideia, em pesquisas internas, faltando 10 dias para a eleição, 60% a 65% do povo da capital paraibana ainda não me conhecia. Então o desafio era exatamente me mostrar aquilo que eu pensava, as minhas ideias que eu gostaria de defender lá em Brasília, para que as pessoas pudessem fazer a sua avaliação. E esse desafio da conquista diária, de cada dia, ela foi cansativa, mas foi muito prazerosa, porque eu rodei os 4 cantos desse estado, todas as regiões. Eu vi o quanto o nosso estado ele é rico. Ele é rico no seu povo, que é um povo trabalhador, um povo honesto. Mas como o nosso estado tem ambientes favoráveis para a gente desenvolver, tem potencialidades, como o polo turístico do Cabo Branco, como o polo de logística de Alhandra e do Conde. A Paraíba ela é equidistante de todas as regiões do nosso estado, do nosso país. Ela é equidistante em todos os estados do Nordeste. Então você pega ali um Conde e um Alhandra, já existe um desenvolvimento pleno ali daquela nossa região e a gente pode potencializar ainda mais. Existe a energia renovável na área de Santa Luzia, de Malta, de Condado. Existem os polos industriais de Patos, comércio e industrial em Souza. Nós temos o polo do couro, por exemplo, em Cabaceiras, o polo da cachaça, do Brejo, que também tem a parte turística. Ou seja, a gente tem muitos desafios e muitos potenciais a avançar. Isso foi muito bom, porque eu pude percorrer para apresentar as nossas ideias, apresentar as nossas propostas, revi amigos, conheci novos amigos e foi muito prazerosa. Como você falou, foi difícil, uma eleição, eu fico muito feliz por ter tido quase 115 mil pessoas confiando a mim. O mandato, você para pensar, às vezes, no outro dia, quando cai a ficha, assim, você diz, poxa,
quase 2 Maracanã lotados, saiu de casa que e foi foi lá e depositou... particularmente essas pessoas. Exato, todas, né? E depositou em mim a confiança, né, de um mandato para representar o nosso estado. E esse é o desafio. E é por isso que eu estou, assim, pronto para poder honrar esse mandato, com muito trabalho, com muito esforço, para que a gente possa fazer as melhorias necessárias para o povo da Paraíba. Bom, meu senhor, eu quero falar naturalmente de outros temas, mas para lhe perguntar e esclarecer toda essa caminhada da campanha, você sai dessa campanha com a relação com Aguinaldo Ribeiro, deputado federal, reeleito, presidente do Progressista, do seu partido. O partido fez 2 deputados, Aguinaldo Ribeiro e Mercinho Lucena. Vocês estão arranhados do ponto de vista dessa relação? Essa briga aqui é uma briga muito mais interna para ver quem tem mais voto, porque pode ser que eleja só um, não eleja 2, e aí ficaria um de fora. Qual é o nível de relação que vocês saem com Aguinaldo Ribeiro dessa campanha? Tem muita gente dizendo na rua que vocês nem se falam mais. Não existe isso de forma nenhuma. Aguinaldo é um parceiro, um amigo, foi muito correto. Desde o primeiro momento, quando estendeu as mãos ao prefeito Cícero Lucena, há 2 anos atrás, que colocou o Partido Progressista à disposição. A gente tem uma excelente relação com ele, com o presidente nacional Ciro Nogueira, que é amigo do meu pai já desde a época do Senado. Isso é mais pessoas que querem fazer o envenenamento de relações que são muito saudáveis e são duradouras. A gente tem uma relação muito próxima. Claro que no momento de campanha, nós estávamos cada um partindo para o seu lado buscando os votos, mas nunca se chocando. As pessoas querem alimentar uma intriga onde não existe. Na verdade, o nosso compromisso, inclusive com a Nacional, era fazer 2 deputados federais, e nós conseguimos. E claro, quanto mais voto ele tivesse, e quanto mais voto eu tivesse, era melhor para a chapa. Era melhor para a legenda do partido, assim como tiveram contribuições também Elisa Virgínia, Guga, Nara Marx e todos os outros candidatos que fizeram parte dessa composição. Lógico que no momento de campanha existe um afastamento necessário do tempo, porque ele vai cuidar das bases dele, eu fui cuidar de outras bases, eu fui cuidar da Grande João Pessoa, ele foi cuidar de Campina Grande, ele foi cuidar das outras regiões que ele sempre foi votado. Aguinaldo tem um grande trabalho em Brasília, pode ter certeza que o Progressista sai fortalecido, porque fez 4 deputados estaduais, fizemos 2 federais, temos um vice-governador que é Lucas Ribeiro, um menino que tem um futuro brilhante também, temos uma senadora que não está mais no Progressista, mas foi eleita pelo Progressista. Então tudo isso é fruto muitas vezes de bastidores, de gente que quer criar uma intriga, que quer criar uma relação onde não existe. A minha relação com o Aguinaldo, inclusive eu me encontrei com ele no sábado à noite, na véspera da eleição, nos demos um abraço, desejamos sorte um para o outro. Ele estava lá no aniversário, inclusive, da filha dele. Ou seja, a nossa relação com toda a família é maravilhosa, não existe isso. O que se passa muitas vezes é exatamente gente querendo fazer uma intriga onde não existe. A gente mesmo conversou lá atrás, quando começou a surgir alguns tipos de burburinhos nesse sentido. A gente mesmo disse, entre a gente não tem por que ter qualquer tipo de relação nesse sentido. Nós já somos vacinados, ele é vacinado na política pela experiência que tem. E eu tenho certeza que lá em Brasília, nós dois juntos, pela Paraíba e pelo partido, nós vamos fazer muitas coisas juntos. E eu vou aprender muito com ele. Aguinaldo já está no seu 4º mandato de deputado federal. Uma pessoa que tem muito trânsito lá em Brasília, sempre trouxe recursos para João Pessoa, inclusive, ajudando na gestão do prefeito Cícero Lucena. Então, tudo isso não passa de boatos, meramente de gente que quer fazer uma intriga onde não existe. Então, eu vou aproveitar e vou até antecipar uma pergunta que eu só faria depois, já que você falou aí na atuação de vocês lá em Brasília. Vocês fazem parte de um partido que está na base do presidente Jair Bolsonaro, é o partido considerado aí digamos assim, o protagonista do Centrão nesse país. Você assume em Brasília já com a cabeça pronta e preparada para estar na base de uma eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro? É isso? Você, na sua visão, e aqui trazendo aqui para a eleição na Paraíba, você vota agora no 2º turno pela reeleição de Bolsonaro, vai com Lula? Qual é a posição de vocês em relação a isso? Olha, na política não pode ter meio termo. Não pode ficar em cima do burro. Mas nesse momento nós estamos ouvindo, conversando, dialogando, como faz parte da boa política também. Existem conversações. Hoje mesmo o líder do governo do Senado, Eduardo Gomes, que não é do Progressista, me ligou parabenizando, perguntou se eu poderia ir a Brasília para a gente conversar. Você está sendo chamado já lá para Brasília? Perguntou se eu poderia ir, eu disse que iria conversar aqui com o prefeito Cícero, com a base da gente. A gente tem que entender que nesse momento a prioridade é a reeleição do governador João Azevedo, é uma eleição estadual. Nós precisamos de manter as parcerias necessárias para a construção de uma João Pessoa, de uma grande João Pessoa, de um estado melhor.
essa parceria do João Azevedo com o Cícero, se ela foi útil para a eleição do prefeito Cícero, por que não vai ser útil agora novamente para a reeleição do governador João? Então nós estamos imbuídos desse sentimento de fazer o governador João Azevedo reeleito. E esse é o nosso foco e nosso trabalho. Agora, claro que na política a gente não pode ter meio termo. Não pode ser morno, a gente tem que ser frio, tem... Né, e que eu ia lhe perguntar objetivamente. Primeiro, você está revelando aqui que já está sendo chamado por lideranças nacionais da base do presidente Jair Bolsonaro. Naturalmente, ele não está chamando lá para você conhecer Brasília, ele está chamando para vocês ali avançarem numa possibilidade de trabalho conjunto em favor de Bolsonaro. Trazendo para o segundo turno das eleições, vocês vão votar em Lula ou em Bolsonaro aqui nas eleições? É isso que eu estou lhe falando. Vai chegar o momento, a gente está quase próximo de 30 dias de uma eleição. É uma eleição praticamente no mesmo tempo de que foi o primeiro turno. Existem as conversações. Existe o diálogo. O progressista no primeiro turno liberou toda a sua base para poder fazer as coligações necessárias. Tanto é que Lucas, hoje, é vice de João do PSB, que apoia Lula. E Lula, provavelmente, com certeza, vai apoiar João no segundo turno. Mas nessas conversações, a gente vai chegar em Brasília, conversar e ver o que é melhor para o nosso Estado. A gente tem que pensar que eu, como deputado federal agora eleito, eu tenho que ser representante da Paraíba. Eu tenho que estar lá em Brasília, independentemente de qual presidente seja, de nós termos boas relações com qualquer um que seja eleito. Eu não vou dizer agora, hoje, para você, Luiz, porque a gente não tem essa definição de que se a gente vai com Lula ou se vai com Bolsonaro. Eu posso ter até o meu sentimento pessoal, que aí vai ser oferecido no futuro. Mas a gente tem que pensar como grupo, a gente tem que pensar no que é o melhor para a reeleição do governador João Azevedo também. A gente tem que pensar da melhor forma possível no processo político natural e democrático. E isso tudo vai ser discutido, está sendo discutido. E em breve a gente vai anunciar a nossa posição. Quando você fala na votação que você teve aqui em João Pessoa, você foi o segundo mais votado aqui em João Pessoa, né, para deputado federal, e naturalmente se atribui ao prefeito Cícero Lucena, ao trabalho do prefeito Cícero Lucena, a penetração que ele tem na capital. Por outro lado, ao se elogiar o desempenho de Cícero com a sua votação e eleição aqui em João Pessoa, se critica o fato de que João Azevedo, apoiado por Cícero, não teria sido tão bem aqui em João Pessoa. Aliás, pouco mais de 15 mil votos de diferença só de Pedro Cunha Lima, que está disputando com ele o segundo turno, aqui falando em João Pessoa. Vocês querem mudar esse quadro para o segundo turno? Quer dizer, e a análise você faz, boa parte da sua eleição depositada no retorno que Cícero tem em João Pessoa e a de João Azevedo. Está faltando ali, faltou gás para João Azevedo nesse sentido, faltou um apoio e um empenho de Cícero e de vocês na campanha de João? Eu discordo um pouco das pessoas que dizem que o desempenho do prefeito Cícero não repercutiu na de João. Aquela história, assim que lhe parece, cada um faz a análise que quer. Mas se a gente for analisar, por exemplo, a questão do desempenho de Nilvan por ser o primeiro colocado, Nilvan veio de uma eleição, inclusive para prefeito contra Cícero Lucena, onde ele quase venceu a eleição. Foi muito apertado. Então existe um recall, existe todo um conhecimento da população de João Pessoa pelo trabalho, inclusive, que ele faz na imprensa, que ele continuou fazendo de oposição. O presidente Jair Bolsonaro, na eleição de há 4 anos atrás, foi uma das únicas cidades onde venceu, foi aqui na capital de João Pessoa, a capital da Paraíba foi João Pessoa. Então, tudo isso são efeitos que foram criados, inclusive, nessa última semana, pró-Bolsonaro, que repercutiu, inclusive, na votação de Nilvan aqui na capital. Então, essa avaliação de que não foi o desempenho de Cícero, não foi satisfatório, eu discordo plenamente, até mesmo porque ele me deu um trabalho também, toda a questão de João Pessoa. Eu tive 54 mil votos. Eu não fui mais votado da história, porque Cabo Gilberto também teve uma grande surpresa positiva, exatamente porque ele conseguiu capitanear todos os votos bolsonaristas em prol da sua candidatura. Se você fizer essa análise, você vai ver que foi exatamente isso. Da forma da vez passada que o deputado federal Júlio Lemos conseguiu capitanear, Gilberto conseguiu fazer com que, sabiamente e claro, além de ele já ser deputado estadual, ter feito um grande trabalho na Assembleia Legislativa, ele conseguiu capitanear essa linha bolsonarista. Então, eu acho que debitar em cima do prefeito Cícero Lucena a questão do desempenho do governador, tem que ter muito cuidado nessas análises, porque quem está sendo julgado, inclusive, é o próprio governador. É o próprio governador que está sendo julgado, e nisso a gente diretamente. E nisso a gente vai se empenhar cada vez mais para exatamente mostrar que a junção do governo do estado com o prefeito Cícero Lucena e a prefeitura de João Pessoa, ela é satisfatória para o povo da Paraíba, para a capital
João Pessoa para a região metropolitana, porque essa parceria, ela é vista com bons olhos pela população. Antigamente, Luiz Torres, há pouco tempo atrás, o governador era brigado com o prefeito. Às vezes o governador queria fazer uma obra estruturante na cidade, uma escola de ensino médio, por exemplo, e o prefeito antigo não dava o alvará de construção, não dava a licença ambiental, meramente por uma picuinha política, uma coisa retrógrada, passada, que não pode existir mais isso na política. Por isso que eu defendo, e sempre defendi no primeiro turno, eu sempre dizia, onde tiver um voto de Messinho Lucena, que seja casado com João Azevedo, porque é importante. João Azevedo teve 3 anos e 9 meses, quase 3 anos e 10 meses de uma gestão, onde passou 2 anos e meio com a pandemia. A pandemia que assolou não só a Paraíba, mas assolou o mundo inteiro. A economia teve muitas dificuldades, perca de empregos, ele teve que fechar comércio e muita gente falava isso no primeiro turno e eu dizia para as pessoas, gente, eu conversei com o governador, quem é que gostaria de fechar um comércio? Quem é que gostaria de fechar uma escola? Naquele momento, ele estava baseado na ciência e na medicina, buscando salvar vidas. E foi para isso que ele veio. Ele é um gestor que conseguiu manter a economia do Estado rodando, ele conseguiu continuar pagando a folha em dia. A gente não entrou em colapso como muitos estados entraram no passado, com falta de oxigênio. Ou seja, ele é um gestor experiente, é um técnico, e por isso que a Paraíba tem que manter ele. Por isso que eu vou trabalhar da mesma forma que trabalhei no primeiro turno para ele, para a minha campanha, e vou continuar rodando o Estado, agradecendo a votação que eu tive e reforçando e pedindo e conquistando mais votos ainda para o nosso governador João Azevedo. Tá aí, a gente falou no prefeito Cícero Lucena, eu queria lhe convidar para acompanhar comigo um recado, uma mensagem exatamente do prefeito Cícero Lucena, agradecendo o resultado das eleições, especialmente, notadamente, os votos que foram dados aí a Messinho Lucena. Vamos ouvir o prefeito Cícero Lucena. A mensagem fica para o povo da Paraíba pela vitória expressiva do filho. De gratidão e a certeza que estarei sempre pedindo a Deus para que Ele lhe dê sabedoria, discernimento, para Ele honrar essa confiança que o povo paraibano fez e Ele cumpra o seu compromisso e principalmente procurar cuidar daqueles que mais precisam, se preocupar com a geração de emprego, com a melhor distribuição de renda, buscar o progresso para a nossa cidade e o nosso estado. Eu tenho certeza absoluta que Ele sabe do tamanho da sua responsabilidade, da sua missão, e eu espero que ele utilize a sua experiência, o exemplo que tem lá em casa comigo e com Laura Emília, para que possa cumprir bem esse papel. Chorou, Messinho? Bastante. Foi emocionante aí? Foi emocionante. Sempre. Porque lá em casa, você conhece também, você nos conhece já há um bom tempo, sabe que a família é o nosso berço, é a nossa força, é quem faz com que a gente se una nos momentos mais difíceis que nós passamos e o que passa. E nesse momento foi um momento muito especial para todos nós, pelo êxito, não só eleitoral, mas pelo êxito de um projeto também de fazer o bem, de cuidar das pessoas, que é essa missão que agora o povo da Paraíba me concedeu. Tá. Ó, a gente tem pedido um intervalo aqui comercial, um minutinho só, e a gente volta conversando com o Messinho Lucena, que eu quero saber, você agora com o mandato de deputado federal, trilha aí mais um passo, de certa forma, autônoma na sua trajetória política. E eu quero saber sobre as eleições. Essas eleições de agora são muito base para as eleições municipais aí. A gente está vendo aí cada movimentação. O prefeito Vitor Hugo, lá de Cabedelo, seu companheiro ali de gestão em Cabedelo, resolveu ficar com o Pedro, que naturalmente deve apoiar algum candidato contra Cícero Lucena nas próximas eleições. Vamos conversar sobre isso. Rapidinho, um minutinho, a gente volta aqui. Chegou a hora. Mais uma vez, o Sistema Arapuã dá início à maior